aos crentes da igreja de Tessalônica. E é esse o tema da nossa mensagem nessa manhã. Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, como de nós recebestes, quanto à maneira por que deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais. Porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, e que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus, e que nessa matéria ninguém ofenda nem defraude a seu irmão, porque o Senhor, contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Dessarte que rejeita essas coisas, não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. Até aqui a leitura da palavra de Deus, meus irmãos. Nós já oramos, então nós vamos direto para a exposição do texto. O apóstolo Paulo fundou a igreja de Tessalônica num curto espaço de tempo e teve de sair da cidade por conta das perseguições. Alguns calculam que ele deve ter ficado talvez um mês, talvez 6 semanas, no máximo, na cidade, deixando para trás uma igreja de novos convertidos, florescente, mas incipiente. Paulo tentou voltar para Tessalônica para encorajar os irmãos e terminar o serviço que ele havia começado de discipulado, mas ele nos diz que 2 vezes ele tentou fazer isso, mas foi impedido. Inclusive, ele diz que Satanás nos barrou o caminho. E então, não podendo ir a Tessalônica, ele manda Timóteo. Timóteo vai até a igreja, toma conhecimento da situação da igreja, dos problemas da igreja, das alegrias referentes ao crescimento dos irmãos e regressa trazendo boas notícias para o apóstolo Paulo a respeito do andamento da igreja e também algumas perguntas e dúvidas dos tessalonicenses, juntamente com alguns problemas que eles estavam enfrentando. De maneira geral, os tessalonicenses estavam bem, a igreja continuava firme, apesar de nova e de ter perdido seu pastor tão cedo. Eles estavam sendo perseguidos, como Paulo também tinha sido, e tinham dúvidas a respeito do amor fraterno, dúvidas sobre escatologia, quando seria a vinda do Senhor, e o que é que aconteceria por ocasião, nessa ocasião, com aqueles que não tinham morrido, estavam vivos, os mortos ressuscitariam, mas e os vivos? Paulo, então, trata de todas essas questões, e ele aborda aqui, no final da carta, esse assunto de pureza sexual, provavelmente porque tinha recebido da parte de Timóteo informação de que alguns desses irmãos que tinham vindo do pano de fundo pagão, de uma vida ímpia, como era comum na sociedade greco-romana, eles ainda continuavam na prática da imoralidade. Era muito comum nas cidades daquela época a existência de templos dedicados aos deuses, os deuses gregos, e particularmente o deus Baco, que era o deus do vinho, de onde vem a palavra bacanal, não é? O culto era orgiático, era feito com muita bebida, sexo desenfreado, ou o culto da deusa Afrodite, ou Vênus, que era a deusa do amor, que envolvia também a chamada prostituição cultual. Parte do culto era o envolvimento sexual do adorador com as sacerdotisas. E isso era muito comum, particularmente na cidade de Corinto, onde tinha um grande templo erigido. Até hoje tem as ruínas do templo erigido à deusa Afrodite. Então, na sociedade pagã daquela época, no mundo greco-romano daquela época, havia essa mistura de imoralidade, prostituição e adoração aos deuses. E, aparentemente, os crentes de Tessalônica, alguns ainda permaneciam nessa prática. Paulo, então,
entende que deve fazer essa exortação à santificação no capítulo 4, do verso 1 até o verso 8. Aqui nessa passagem, ele primeiro faz uma exortação aos Tessalonicenses para que lembrem de tudo que ele ensinou a respeito de como viver e agradar a Deus. Isso aí está nos versos de 1 a 2. Depois ele entra mais particularmente no assunto, dizendo que a vontade de Deus para eles é a santificação. Verso 3. E aí ele explica o que ele quer dizer por santificação com 3 tópicos que nós veremos aqui, que são abster-se da prostituição, possuir o corpo em lascívia, não possuir o corpo em lascívia e desonra, e não defraudar nenhum dos irmãos nesse assunto. E em seguida ele dá 4 razões para isso. 4 razões. Deus é vingador, ele nos chamou para a impureza, não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Quem rejeita o que eu estou dizendo está rejeitando a Deus, e Deus nos deu o Espírito Santo. Então, é uma passagem poderosa, é uma passagem muito clara, que nós temos aqui no Novo Testamento a respeito da pureza sexual que Deus deseja de todos nós. Então, vamos para o texto, uma vez que agora a gente entende por que é que ele está aqui e qual é o propósito dele. Bom, em primeiro lugar, Paulo faz um apelo para que os tessalonicenses continuem no caminho que ele ensinou durante o tempo que esteve lá. Finalmente, irmãos, estou no verso 1. Nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, como de nós recebestes, quanto à maneira por que deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais. Vocês se lembram, diz Paulo aos Tessalonicenses, o que eu ensinei para vocês a respeito da vida e da conduta, particularmente nessa área de santificação, durante o tempo que eu estive aí. E vocês devem continuar e prosseguir nisso, porque é assim que vocês vão agradar a Deus. E vocês estão inteirados, verso 2, de quantas instruções nós vos demos da parte do Senhor Jesus. Os apóstolos, como o apóstolo Paulo, eles eram um instrumento pelo qual Deus comunicava seu querer e a sua vontade aos cristãos. E hoje nós não temos mais apóstolos como Paulo, nem como Pedro, nem como João, mas nós temos o que eles escreveram. Nós, então, não precisamos de apóstolos vivos para nos dizer o que fazer, porque os bons são os mortos, né, que já morreram e que nos deixaram por escrito aquilo que nós precisamos saber. Eles foram instrumentos de Deus, assim como no Antigo Testamento, os profetas, como Isaías, Jeremias, também foram canal da revelação divina. A Bíblia é o registro dos atos salvadores de Deus na história, através dos profetas do Antigo Testamento e dos apóstolos do Novo Testamento. Os apóstolos são os sucessores dos profetas do Antigo Testamento. Então, nós estamos diante de um texto inspirado, é um texto autorizado e que nos traz o querer de Deus e a vontade de Deus para a nossa vida. Devemos ler, portanto, com humildade e com o coração aberto para que sejamos transformados. Não é um texto qualquer, a Bíblia não é um texto qualquer, é literatura, é verdade, como qualquer outro livro, deve ser lido como nós lemos qualquer outro livro, mas há um sentido em que nós devemos ler como nenhum outro livro, porque somente a Bíblia é inspirada por Deus. Não tem outra literatura que esteja nesse nível, nesse patamar e tenha essa qualificação. Então, Paulo lembra aos Tessalonicenses, o que eu instruí para vocês, o que eu disse para vocês, vem da parte do Senhor Jesus, portanto, obedeçam, sigam, permaneçam naquilo que eu ensinei. Agora, no verso 3, logo em seguida, ele foca isso. Ele primeiro dá essa orientação geral, mas ele está interessado particularmente na questão da santificação. E ele diz no verso 3, pois essa é a vontade de Deus, a vossa santificação. Um dos maiores desejos e vontades e desafios do crente é descobrir a vontade de Deus. O que é que Deus quer para mim? Com quem eu vou casar? Se eu vou casar?
onde eu vou morar, qual é a profissão que eu vou seguir, que universidade eu vou fazer, que curso eu vou terminar, e outras decisões do dia a dia. Essas decisões, elas não estão reveladas na Bíblia. Quando a Bíblia fala aqui da vontade de Deus, é da vontade revelada de Deus. Mas a vontade particular de Deus para nós, em questões do dia a dia, nós vamos depender da providência de Deus. Nós precisamos ficar atentos para ver portas que se abrem, caminhos que se apresentam diante de nós, portas que se fecham. O bom senso, muitas vezes o processo de tomada de decisão é simplesmente uma questão de bom senso. Não precisa nem ser cristão para saber que um determinado caminho não é o melhor caminho. E é uma questão de sabedoria prática. Você sabe, você percebe pela experiência que determinadas escolhas estão erradas, não precisa nem ser crente para saber isso. O que é de espantar é que crentes, mesmo sabendo disso, acabam tomando decisões que são decisões erradas. Então, a vontade... Eu não sei qual... Se você me perguntar, pastor, qual é a vontade de Deus para mim com relação a casar ou não casar? Eu não sei. Isso aí Deus não revelou. Não, vai ter que ver como é que se vai aparecer alguém interessado, disponível, que esteja interessado em você e assim por diante, e aí você vai descobrindo a vontade de Deus progressivamente. Mas tem algumas coisas que Deus revelou com respeito à sua vontade. E uma delas é que é a nossa santificação. Se você me perguntar, a vontade de Deus, no geral, para a minha vida, então, é o quê, pastor? Eu vou dizer, a vontade de Deus para a sua vida é que você seja santo. Essa é a vontade de Deus, a vossa santificação. Deus quer que o seu povo, que foi comprado com o sangue do seu Filho, viva uma vida de santidade. Santificação vem de uma palavra grega cuja raiz significa separar. Separar. Somos separados do mundo para servir a Deus. Somos separados do pecado para poder servir às virtudes cristãs. É isso que Deus deseja de você. Eu não sei os detalhes da vontade de Deus para a sua vida, mas eu sei que a vontade dele para você é que você seja santo. Isso vai ajudar, por exemplo, na hora de você decidir qual é o seu emprego. Certamente você não vai ser um vendedor de cachaça, porque isso não... Ou então prestar serviços sexuais de valete num hotel. Né? Com certeza, eu não preciso de uma revelação de Deus para saber que essa não é a vontade dele para você. Porque a vontade clara de Deus é que você seja santo, é que você tenha uma vida de santidade, que você seja separado do pecado e glorifique a Deus por uma vida pura. Essa é a vontade de Deus para todos os seus filhos, não tem exceção nisso aqui. Porque, às vezes, as pessoas pensam assim, olha, eu estou aqui, meu casamento não está dando certo, tem essa outra pessoa, Deus sabe da minha necessidade, Deus sabe que eu estou carente, então, quem sabe a vontade de Deus seja que eu tenha um caso extraconjugal. Não é a vontade de Deus isso. A vontade de Deus é que você seja santo, sempre, em toda e qualquer situação. Isso vai ajudar você na tomada de decisões. Uma vez que você sabe a vontade geral de Deus, você já tem um norte. Né? Você vai escolher, você vai decidir, você vai viver de uma forma que traga glória a Deus e santificação para a sua vida. Essa é a vontade de Deus para você. Independente de quem você é, onde você esteja, a que altura da sua vida, qual é o dilema e a decisão que você tem que fazer, o norte é o que é que vai fazer com que eu seja santo, em que eu preserve a minha santidade e que eu sirva ao Senhor de todo o coração. Então, essa é a vontade de Deus para nós em toda e qualquer situação. Em seguida, Paulo destrincha isso em termos da pureza sexual. A santificação envolve uma vida pura em termos sexuais também. E ele diz ele apresenta 3 aspectos aqui. Verso 3, esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. 2 pontos. Primeiro, que vos abstenhais da prostituição. Prostituição, palavra muito conhecida, porneia, é a palavra grega mais usada para descrever todo tipo de impureza sexual. Dependendo do contexto, ela pode significar fornicação, adultério,
ela pode significar lascívia. É uma palavra a palavra mais comum no Novo Testamento para descrever relações sexuais ilícitas ou desejos sexuais ilícitos. A palavra porneia. De onde vem a palavra pornografia, pornofonia e que outros derivados na língua portuguesa que nós conhecemos e estamos bem familiarizados. Então, a vontade de Deus é que você seja santo. 2 pontos. Primeiro, que você se abstenha de toda forma de porneia. Se abster, quer dizer, evitar, não consumir. Isso aqui inclui não consumir pornografia, não entreter pensamentos eróticos, não fantasiar na sua mente com outras pessoas, não consumir vídeos, imagens, o que aparecer nas redes sociais e no seu celular que seja de natureza pornográfica, e evitar, em termos práticos, o relacionamento sexual ilícito. Sexo foi criado por Deus para o casamento. Fora do casamento é chamado de porneia, tem um nome específico de fornicação. Fornicação é o sexo feito entre pessoas que não são casadas. Se uma delas é casada, então o nome disso é adultério. Adultério. E se for feito com uma outra pessoa por dinheiro, chama-se prostituição. A palavra porneia pode significar tudo isso, dependendo do contexto. O que nos interessa aqui é que Deus, como parte da vontade dele para a nossa santificação, ele deseja que nós nos abstenhamos de toda forma de porneia. Toda forma de porneia. É a vontade de Deus. Então, você não precisa me perguntar, será que é a vontade de Deus que eu, como solteiro, me satisfaça assistindo pornografia e fazendo o que vem logo depois? Né? Então, a resposta já está aqui. Deus quer que você se abstenha de toda forma de imoralidade sexual. Porneia é a palavra. Primeira coisa. Segunda coisa, que cada um, veja que começa com o quê, né? A vontade de Deus é a santificação. 2 pontos. Primeiro, que você se abstenha da prostituição. Segundo, que cada um de vocês saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com desejo de lascívia como os gentios que não conhecem a Deus. Aqui nós temos mais um daqueles casos em que várias traduções são possíveis. Primeiro, porque a palavra possuir, o verbo possuir, ele também significa obter, conquistar, receber. Então, ele pode ter todos esses sentidos. E a palavra que aparece aí, traduzida como corpo, é a palavra grega skelos, que significa vaso. Significa vaso. Então, olha as possibilidades de tradução. Que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, que é a tradução que é seguida aqui pelas Almeidas. Que cada um de vós saiba obter uma esposa. A palavra vaso pode significar a esposa. E o verbo aqui, possuir, pode ser obter. Se você pegar, por exemplo, a NVI, ela vai traduzir e vai ter uma notinha, vai remeter você lá embaixo para uma observação, onde ela vai dar pelo menos essas 2 traduções possíveis. Que você saiba possuir a sua esposa em santificação e honra, que você saiba adquirir uma esposa, ou que você saiba controlar o seu corpo. São 3 traduções possíveis, dependendo da combinação dessas 2 palavras. Qualquer que seja a tradução correta, e eu acredito que a tradução correta, melhor, dentro do contexto, é essa daqui, que cada um de vocês saiba controlar os desejos do seu corpo, ou que você saiba dominar o seu corpo e viver em santificação e honra, essa daqui me parece a melhor, mas qualquer que seja a tradução aqui, ela está dizendo simplesmente uma coisa, que Deus quer que na sua vida diária você tenha domínio próprio, quer seja no relacionamento com sua esposa, na busca de conquistar uma esposa, ou no dia a dia, no controle, no domínio do seu corpo, que você tenha uma vida santa e uma vida reta, como ele diz aqui, que vocês saibam possuir o corpo em santificação e honra. Eu vou optar por essa tradução que está aqui. Faz parte da vontade de Deus, em termos da minha santificação, que eu tenha domínio e controle do meu corpo.
nós temos desejos. Deus nos fez pessoas sexuadas. Nós não somos como os anjos. Então, todos nós temos desejos, temos vontades, e elas estão dentro de nós. Agora, o fato de que eu tenho um desejo e que é natural você se sentir atraído e ter desejo sexual, isso não quer dizer que você pode satisfazer essa vontade o tempo que você quiser, com quem você quiser e da maneira como você quiser. O fato de ser um desejo natural não valida, no sentido de que você vai... não é a mesma coisa se você está com vontade de comer. Se você está com vontade de comer, você pode comer o que você quiser, com quem você quiser, a hora que você quiser. Não tem nada na Bíblia que diga quantas vezes. A Bíblia só proíbe a glutonaria. Mas, tirando isso, não tem nada na Bíblia dizendo quando, com quem, onde, por quê. Não. É um desejo natural. Mas o sexo é diferente. O impulso sexual é diferente. Ele tem uma conotação ética e uma conotação moral, e a Bíblia regulamenta isso. Regulamenta isso aí. Então, você tem que saber controlar os desejos do seu corpo. E saber viver com esses desejos da maneira correta. Eu sei que quem mais sofre com isso são os solteiros, especialmente os solteiros adultos, mas você pode ser solteiro e puro ao mesmo tempo. Não é só ficar solteiro, não é? E pular cerca de vez em quando. Não. É ser solteiro e puro. Essa é a vontade de Deus, que você saiba dominar o seu corpo e os desejos do seu corpo. Nós não somos descontrolados, aí vem a comparação negativa no verso 5. Não com o desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus. Antes de conhecerem o Evangelho, os tessalonicenses eram gentios. Eles não conheciam a Deus. Os deuses que eles adoravam eram deuses que incentivavam a porneia. Se você já leu alguma coisa das histórias dos deuses, escritas, são 2 livros principais, a Odisseia e a Ilíada, escrita por Homero, um poeta grego que viveu muito tempo antes de Cristo, onde ele narra a história do Olimpo, que é um local nos céus onde os deuses viviam, comandado por Zeus, e que, de vez em quando, faziam incursões no mundo dos humanos. Zeus assumia a forma humana, se deitava com as mulheres, várias mulheres, e os filhos de Zeus com essas mulheres eram os demigods, os semideuses, como Hércules, Perseu e assim por diante. Então, essa era a literatura que orientava a religião daquela época. Os próprios deuses cometiam fornicação, adultério, imoralidade. Não é de admirar que os seus adoradores faziam a mesma coisa. Então, a imoralidade, a prostituição, o adultério, a fornicação era extremamente comum no mundo greco-romano. E vai ficando pior depois do tempo aqui do apóstolo Paulo, a tal ponto de que, no século IV, quando os bárbaros invadem Roma, encontram uma sociedade enfraquecida pela imoralidade, pela corrupção, que vivia para os prazeres, bacanais, festas, e não puderam resistir à invasão dos bárbaros e cai Roma no século IV. Agostinho, que viveu na época, inclusive, escreveu um livro, Cidade de Deus, Cidade dos Homens, fazendo a comparação entre Roma e Jerusalém e o reino de Deus, e mostrando como uma civilização que perde as suas bases cristãs, ela não pode resistir ao avanço de ideologias e de povos que têm outros pensamentos contrários ao cristianismo. Mas isso aqui é outra história. O que o Paulo está dizendo aqui é que antes vocês eram assim. Quando você não conhece a Deus, quando você não sabe que foi feito à imagem e semelhança de Deus, e que seu corpo é santuário do Espírito Santo, e que Deus lhe deu um corpo para que você glorificasse a Deus no corpo, você vai usar o seu corpo da maneira errada. Vai se entregar aos prazeres, vai se entregar à prostituição, à imoralidade, ao adultério. Mas agora nós conhecemos a Deus. Sabemos quem é Deus, sabemos que Ele nos fez para a sua glória, Ele nos deu sua imagem e semelhança. E Ele nos fez seres sexuados, mas Ele cercou o sexo com regras e normas exatamente para nos proteger e proteger outras pessoas com quem nós nos envolvemos. Então, essa é a orientação. A vontade de Deus é a santificação de vocês. Primeiro,
que vocês se abstenham de toda forma de porneia. Segundo, que vocês saibam controlar o corpo de vocês, porque vocês não são mais gentios. Os gentios não conhecem a Deus e, portanto, entregavam seu corpo para a prostituição, a imoralidade, sem freios, sem reservas, sem pudor, sem qualquer culpa na consciência, exatamente porque eles não conheciam a Deus. Mas você não é mais um gentio. Você é filho de Deus, você tem conhecimento, portanto, se abstenha disso e saiba possuir e controlar o seu corpo. Terceira orientação, vamos lembrar. A vontade de Deus para vocês é a santificação. Primeiro, que vocês se abstenham da prostituição. Segundo, que vocês saibam controlar o corpo de vocês. Terceiro, aí no verso 6, Paulo diz, e que, nessa matéria, nesse assunto aí de pureza sexual, ninguém ofenda nem defraude a seu irmão. Que nessa questão ninguém ofenda nem defraude a seu irmão. E agora ele está focando mais no relacionamento entre irmãos na igreja que trazem essa conotação de impureza sexual. Quando ele diz aqui ofender e defraudar, é em termos sexuais. Defraudar seria, primeiro, ofender, né, prejudicar, defraudar seria se aproveitar. Então, eu posso imaginar, por exemplo, aqui, que Paulo tem em mente um homem cristão que faz promessas ou se envolve com uma mulher e dando talvez expectativas ou criando a expectativa de um futuro casamento e, na verdade, ele quer apenas se aproveitar. São predadores sexuais que existem nas igrejas. Existem nas igrejas. Já existia naquela época e Paulo diz assim, não ofenda nem defraude, não se aproveite dos seus irmãos. O fato de que nós somos uma irmandade, nós nos reunimos regularmente, pode fazer com que pessoas se aproximem e nem sempre elas têm o melhor das intenções. Como pastor há mais de 40 anos, já enfrentei vários casos, já tive que tratar de vários casos de pessoas que se dizem membros da igreja, mas são predadores sexuais. Namora com um, namora com outro, faz promessas, não cumpre, e por onde ele passa, inclusive jovens, deixa uma trilha de coração partidos, de pessoas que tiveram alguma esperança de um relacionamento sério e assim por diante. Por isso que precisa ter cuidado com o namoro longo demais entre os irmãos. Não sou a favor também de conheceu, namorou e casou, também não sou. Mas também tem gente que namora 6, 7, 8... Conheci um caso de 10 anos. 10 anos de namoro. Vocês acham que vai dar certo isso? Que vai ser puro durante 10 anos? Não vai, não vai. A natureza humana é muito convincente a respeito disso. Não vai. Então, nessa matéria de sexo, não prejudique e não defraude seu irmão. Não crie expectativas que você não vai cumprir. Então, por exemplo, no namoro. É um namoro que chega no limite, não é? Carícias e envolvimento sexual que prepara o corpo para o relacionamento sexual, que não vai ter, porque vocês não querem fazer isso, mas fica depois fica o desejo, fica a vontade, que pode levar a uma série de coisas. Então, até no namoro isso pode acontecer. Então, não defraude o seu irmão, não crie expectativas, não saia quebrando corações, não fique fazendo promessa. Se vai namorar, namora para casar, não é porque as pessoas às vezes namoram só para namorar e não tem... Não, namora sério, namora para casar, porque de outra maneira você pode estar, de fato, defraudando, você está enganando, criando expectativas que você mesmo não vai cumprir depois. A vontade de Deus é a santificação de vocês, que vocês se abstenham da prostituição, que vocês saibam controlar o próprio corpo e nos desejos sexuais e que, nesse assunto, particularmente, não ofenda, prejudique ou defraude o seu irmão, sua irmã em Cristo Jesus. É isso aí. Difícil? Claro. Claro que é. Jesus nunca disse que o caminho era fácil. Se alguém uma vez disse a você que o caminho do Evangelho é fácil, então é fake news, foi propaganda enganosa. Não é, não. É por isso que Paulo, em seguida, ele dá 4 razões. A
apresenta 4 motivos para embasar aquilo que ele está dizendo e para encorajar os crentes de Tessalônica a viver uma vida de abstinência da impureza sexual, uma vida onde o corpo é controlado pela vontade de Deus, uma vida que expressa a santificação. Primeira razão está logo aí no verso 6. Ele diz, nessa matéria ninguém ofenda nem defraude ao seu irmão. Por quê? O porquê introduz o motivo. Né? Porque o Senhor Jesus, contra todas essas coisas, não só a questão da defraudação, mas tudo que ele falou até agora, contra todas estas coisas, como antes vos avisamos, Paulo já tinha falado disso durante o curto espaço de tempo que ele passou em Tessalônica, antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. Primeira razão para você fazer isso, que Paulo está mandando, exatamente como ele está mandando, é que o Senhor Jesus é o vingador de quem pratica esse tipo de coisas. No contexto, está se referindo à pessoa que foi enganada, defraudada. Ela tem um vingador, ela tem alguém que vai fazer justiça. Deus está vendo e ele é o vingador nesses casos, ou seja, ele vai trazer retaliação, castigo e punição ao predador sexual, àquele que ofende o seu irmão nessa área, aquele que fica, como eu disse, partindo corações, criando expectativas, deixando pessoas prejudicadas, tristes, marcadas. Eu posso pensar aqui em casos mais extremos de assédio sexual, pedofilia e uma série de coisas que podem acontecer dentro da igreja. Deus é vingador destas coisas. Ele vai levar a juízo, se não aqui nesse mundo, às vezes até através da justiça dos homens, Deus usa para punir esse tipo de gente, mas com certeza no dia do juízo isso vai ser trazido à frente. Jesus é o vingador, ele é o salvador dos humildes e dos que se arrependem, mas é o vingador daqueles que o desobedecem, afrontam e insistem em desafiá-lo, fazendo aquilo que é contrário. Paulo, quando estava lá, quando esteve em Tessalônica, ele tinha testificado claramente a respeito disso, porque, como eu disse para vocês, Tessalônica era uma cidade inserida nas províncias, numa das províncias do Império Romano, e era parte daquela sociedade depravada da época. Paulo já tinha falado sobre isso para aqueles novos convertidos, o que mostra que isso aqui tem que ser falado logo. Alguém que está chegando na igreja, está querendo ser membro da igreja, já tem que ser avisado como é a ética cristã na área de sexualidade. Não é uma coisa que vai deixar para depois. Paulo tinha já falado disso durante aquelas semanas que ele estava lá com os tessalonicenses. E agora ele reforça. Vocês têm que se abster da prostituição, não podem defraudar ninguém, porque Cristo é vingador daqueles que ficam ofendidos e vai castigar aqueles que ofendem. Essa é a primeira razão. Pense no dia do juízo. Antes de você cair numa prática sexual ilícita, que as tentações são muitas, antes de você começar a fazer aquilo que você não deve fazer, pense que tem alguém que está vendo. Você pode pensar que ninguém está vendo, lá você e o seu celular, lá no seu quarto ou lá no banheiro, mas Cristo está ali. Ele está vendo e ele é o vingador dessas coisas. Consciência da presença de Deus e o temor de Deus são muito úteis para nos ajudar a dizer não para o pecado. Segunda razão pela qual nós devemos obedecer todas essas coisas está no verso 7. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Ninguém é crente porque quer. Você só pode ser crente por convite. Não é isso? Deus chama. Se Deus não chama, você nunca virá. Você não quer, você não se interessa, você não entende. Mas quando Deus chama, Deus muda uma chavezinha no nosso coração, de forma que antes, aquilo que antes detestávamos e odiávamos, agora nós passamos a amar. Antes disso acontecer, antes de uma pessoa se converter, antes dela ser regenerada e transformada, ela odeia Deus. Ela odeia a santidade de Deus, odeia a soberania de Deus,
odeia a própria existência de Deus. Mas quando o coração é mudado, quando uma nova natureza é implantada, quando a nova vida é colocada nele, ele passa a amar a Deus, a santidade de Deus, a retidão e a justiça de Deus. A soberania de Deus não é mais um problema para ele. Ele sabe que está diante de alguém que é perfeito, que é puro e que é justo. É esse Deus que nos chama. E quando ele nos chama pela pregação do Evangelho, ele nos chama, nas palavras de Paulo, não para a impureza. O Evangelho não é desculpa para a impureza. Irmãos, tem igrejas, tem movimentos na internet e tem pregadores que vão dizer que Deus é gracioso, Deus é perdoador, que não faz mal os jovens terem caso, ficar com um, com o outro, ter vários parceiros. Não faz mal você ter um caso extraconjugal, não faz mal você usar pornografia para apimentar a relação do seu casamento, porque Deus é gracioso, Deus é compassivo. Tem gente, e a gente chama esse pessoal de libertinos, que usam o Evangelho como desculpa para viver uma vida de imoralidade. Você já vai descobrir os libertinos na carta de Judas. Judas já começa dizendo: libertinos se infiltraram na igreja que transformam em libertinagem a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você vai encontrar isso lá na carta de Judas, você vai encontrar isso lá nas cartas que Cristo mandou João escrever para as 7 igrejas do Apocalipse. Lá você vai encontrar Jezabel, a profetisa, que dizia que era ok você ir para o templo pagão, comer carne e se prostituir. Você vai encontrar os seguidores de Balaão, você vai encontrar os nicolaítas, uma seita já do 1º século, que ensinava ou abusava do Evangelho, porque a inferência é essa: se nós somos salvos pela graça, então não é pelas obras. Se não é pelas obras, eu posso viver de qualquer maneira, serei salvo no final. Essa é uma inferência errada da doutrina da salvação, da justificação pela graça mediante a fé em Cristo Jesus. Porque Deus não somente nos salva da culpa do pecado, mas Ele quer nos salvar também do domínio do pecado, do controle que o pecado tem em nosso coração. Então, todo aquele que foi chamado por Deus pela pregação do Evangelho para ser justificado e perdoado, esse foi chamado não para continuar na impureza e na impudicícia, mas para ser santo, como Paulo diz aqui. Deus não nos chamou para a impureza. O chamado do Evangelho não é para dar a você liberdade para você fazer o que quiser, em nome da graça de Deus, e que Deus perdoa, Deus compreende, Deus tem misericórdia. Davi pecou, Moisés pecou. Aqueles exemplos estão na Bíblia para mostrar o juízo de Deus. Davi pecou, mas ele foi severamente punido por isso. Deus não aprova o que Davi fez. Moisés pecou e foi proibido de entrar na Terra Prometida. Então, a vontade de Deus é essa, que você se abstenha de todas essas coisas, porque o chamado do Evangelho é para a pureza. Deus nos chama para a santificação e não para a impureza sexual. Nunca, nunca use o Evangelho da graça como desculpa para viver uma vida de imoralidade ou para práticas imorais. Terceira razão que Paulo nos dá para que nós obedeçamos a tudo aquilo que ele disse. Está no verso 8. Dessa arte, ou dessa forma, quem rejeita essas coisas, não rejeita o homem, e sim a Deus. O que ele está dizendo aqui é o seguinte: quem rejeita isso que eu estou dizendo, não está rejeitando o homem, o apóstolo Paulo, mas o Deus que mandou o apóstolo Paulo dizer isso. Paulo era apenas um mensageiro. Quem está por detrás disso, quem quer isso, é Deus. E Deus nos comunica a sua vontade, como eu já disse, através dos apóstolos e dos profetas, que registraram na Bíblia aquilo que Deus revelou para eles. Portanto, se você rejeita a santificação, uma vida pura e santa, caminhar como Deus deseja, você não está rejeitando o apóstolo Paulo, que escreveu essas coisas. Você está rejeitando aquele que enviou o apóstolo Paulo para dizer essas coisas. Então, no final, você está rejeitando Deus. Deus. As pessoas às vezes dizem assim, especialmente essa questão de ideologia de gênero, né?
Lá em Romanos capítulo 1, o apóstolo Paulo fala das mulheres que mudaram o modo natural das suas relações, fala lá da prática de homens com homens e tudo mais, mas é que Paulo isso foi escrito por Paulo. Paulo era um homem de sua época, ele está influenciado pelo veso cultural da sua época, que era assim que se pensava naquela época. Hoje em dia, os tempos mudaram. Então, na verdade, essas pessoas elas não estão rejeitando Paulo como humano que era e que vivia num contexto diferente do nosso, mas estão rejeitando o Deus que mandou Paulo escrever isso aí. No final, é isso mesmo. A Bíblia é um livro humano, mas ele é também um livro divino, a Bíblia. E, portanto, quando você rejeita, em nome da humanidade, determinadas coisas, está fora de contexto, era o patriarcado daquela época, é uma visão distorcida, machista daquela época. Quando você usa esse tipo de argumento, não é o homem que você está rejeitando, mas você está rejeitando o Deus que usou esses homens para colocar nas Escrituras verdades eternas. Quem rejeita essas coisas não rejeita o homem apóstolo Paulo, mas rejeita o Deus, criador de todas as coisas, que enviou o apóstolo Paulo. A última motivação que Paulo nos dá aqui está no final do verso 8. Eu vou ler o verso 8 de novo. Dessa arte, quem rejeita essas coisas não rejeita o homem, sim a Deus. E aí Paulo qualifica Deus dizendo que também vos dá o seu Espírito Santo. Eu creio que essa conclusão do argumento de Paulo aqui é maravilhosa, porque ela está respondendo a uma questão que vem nos afligindo desde que eu comecei a ler isso aqui. Dá para perceber pela reação. Então, começou a afligir o nosso coração. Se você é crente sincero, você está dizendo assim, meu Deus, como é que eu vou conseguir viver esse padrão aqui? Diante de tantas dificuldades, diante de tantas tentações, diante de tantas oportunidades, diante da facilidade dessas coisas, como é que eu vou conseguir obedecer a Deus? Aqui, a resposta de Paulo é, Deus nos deu o Espírito Santo. Você não está sozinho nisso. Deus nos deu o Espírito Santo. Quando é que Deus nos deu o Espírito Santo? Ele diz aqui, nos dá, não é? Está no presente. Ele deu e continua dando. Quando é que Deus nos deu o Espírito Santo? Primeiramente, quando nós nos convertemos. Na verdade, é a presença do Espírito Santo em nós que permite o novo nascimento, a transformação da vida. Você já tem o Espírito Santo de Deus. Deus nunca pede de nós aquilo que nós não possamos fazer com a sua ajuda. Uma frase de Agostinho, pede o que quiseres, não, dá-me a tua graça e pede-me o que quiseres. Ou seja, se Deus me der graça, Ele pode pedir o que Ele quiser de mim. Porque o poder para fazer isso vem com o mandamento de Deus. Vem com o mandamento de Deus. Deus nos dá o seu Espírito Santo. Ou seja, você não tem desculpa dizendo assim, mas eu tenho 22 anos, meus hormônios estão borbulhando, né? Estou na fase mais aguda do desejo sexual. Eu me converti com 23 anos, depois de ter vivido uma vida de imoralidade e de prostituição. Depois da minha conversão, me converti aos 23, casei com 28. Pela graça de Deus, eu digo isso, não é para nada, não. É para dizer que, se Deus fez comigo, pode fazer com você. Durante esse período, me abstive de toda forma de prostituição que eu estava acostumado a fazer. Pela graça de Deus. Não eu, mas o Espírito Santo em mim operou essa mudança. E a mulher com quem eu me casei, a Minka, depois de todo esse período, praticamente foi a única depois da minha conversão. Se Deus fez isso com um sem vergonha como eu, com um miserável pecador como eu, Ele também pode fazer a mesma coisa com você. Então não venha com desculpa, porque eu sou jovem, porque a necessidade é grande, a carência é grande. Deus nos dá o seu Espírito Santo, exatamente para que nós possamos ser santos. O nome dele é Espírito Santo, exatamente porque ele produz santidade, porque ele opera a santidade em nossos corações. Vamos rever o que nós vimos aqui? A vontade de Deus é a sua santificação. 2 pontos. Que você se abstenha da prostituição, que você saiba possuir o seu corpo em santificação e honra, que você não defraude nem ofenda seu irmão nessa matéria. 4 razões para isso. Deus é vingador,
Segunda, ele nos chamou para a santificação e não para a impureza. Terceiro, quem rejeita esses princípios está rejeitando não o homem que escreveu, mas o próprio Deus. Quarta motivação, Deus já deu o Espírito Santo a você. Então, creia que você pode viver uma vida santa, você pode terminar esse relacionamento imoral que você está tendo, esse hábito pecaminoso que você tem, a prática de ficar vendo coisa no celular que você sabe que não deve fazer. Você em si não tem forças para isso, mas além de você ter nascido de novo, você tem o Espírito de Deus que habita em você. Então, eu quero terminar, em primeiro lugar, com uma palavra aqui para os jovens e dizer que essa palavra se aplica para você. E que não fique influenciado, por exemplo, na escola, quando as pessoas da sua idade vão começar a rir da sua cara quando descobrem que você é virgem. Né? 13 anos e virgem, como é que pode ser um negócio desse? Aí vem a zombaria, vem o bullying. É melhor você sofrer por isso do que você cair nas mãos do vingador. É melhor você sofrer por isso do que você ofender ao Senhor que lhe criou, não para a imundícia, mas para a santificação. Então, não tenha vergonha de sofrer bullying, assédio, por conta da sua santidade, da sua pureza e do seu compromisso com Cristo Jesus. Eu sei que o jovem, hoje em dia, o jovem cristão na escola e na universidade, ele enfrenta esse tipo de desafio. Mas lembre-se de todas essas motivações e lembre-se que Deus nos dá o Espírito Santo exatamente para que você possa enfrentar estas coisas e ficar puro até o dia do seu casamento. Uma palavrinha também para aqueles que são casados e, de alguma forma, têm satisfação no casamento e estão contemplando a possibilidade de encontrar satisfação sexual fora do casamento. Não faça isso. Não faça isso. É uma ilusão, é um prazer ilusório, passageiro, que vai trazer muito mais consequências danosas para a sua vida, para a sua família, para seus filhos, do que você imagina. Confie no que está dizendo um pastor, 43 anos. Casos e casos ouvidos, desfilando lá no gabinete pastoral, de casamentos desfeitos, exatamente com o argumento de que eu tenho desejos que não estão sendo correspondidos, então eu fui procurar alguém que pudesse corresponder. Alguma coisa está errada no seu casamento, você precisa de ajuda, procura aconselhamento pastoral, procura alguém que pode, de fato, ajudar, mas nunca o caminho é a porneia ou o adultério. Por último, uma palavrinha sobre redes sociais e, particularmente, o uso do celular. Pais, eu não tenho nada contra que você dê um celular para o seu filho, mas controla. Uma vez, as pessoas me perguntaram como é que eu faço com isso com relação aos meus filhos. Eu sou a favor de uma liberdade vigiada. Eu não, à medida que meus filhos estavam crescendo, e eles começaram a ter acesso às redes sociais, a cinema, a TV a cabo e tudo mais, eu resolvi não proibir, mas eu resolvi acompanhar. E tínhamos um formulário, né, que depois, com o tempo, ficou na cabeça. Queria assistir, por exemplo, Senhor dos Anéis. Ótimo, vamos assistir. Agora, no final, você me responde a seguinte pergunta: em que esse filme ajudou você a ser mais crente? Em que é que esse filme, o que é que esse filme tem que um crente deveria evitar? Em que é que esse filme glorifica a Deus? Questionário de 5 ou 6 perguntas que depois os meus filhos tinham que responder quando eles assistiam isso aí. Eu os ensinei, procurei ensinar a ter uma mentalidade crítica, que é melhor do que simplesmente você fazer uma cerca em uma bolha. Ensina seu filho a analisar e a criticar as coisas a partir do referencial bíblico, que esse é o caminho, esse é o melhor caminho. Então, essa palavra aqui para os pais, com relação ao controle daquilo que os filhos estão vendo, e também dizendo que eles já sabem mais do que você pensa, né? Já sabem mais do que você pensa. Então, está na hora de ter aquela conversa aberta, franca, à luz da palavra de Deus, sobre esse tipo de coisa e coisa semelhante. Amém?
Vamos orar? Ó Deus, se não fosse o Teu Espírito Santo, nós não seríamos capazes de fazer isso aqui. Mas se o Senhor nos manda fazer isso, é porque pela Tua graça nós podemos. O Senhor nunca mandou nada que nós não pudéssemos fazer. Não por nós, mas por causa do poder do Cristo vivo em nós. Senhor, eu quero orar pelos casais da igreja, quero orar por aqueles que estão se sentindo insatisfeitos nessa área, que o Senhor os ajude, com a graça do Senhor, a resolver essa questão. Oro pelos jovens tão tentados, particularmente aqueles que têm dado testemunho na escola, no college, e no high school, no college. Ó Deus, que o Senhor os guarde, preserve, livra do mal. Eu oro por aqueles que são viciados em pornografia, que o Senhor os ajude, Senhor, a vencer esse hábito terrível, que quebra a Tua palavra, como está escrito, quem olhar para uma mulher com intenção impura, no coração já adulterou com ela. Que Teu Espírito Santo ajude a quebrar os hábitos pecaminosos e estabelecer bons hábitos. Santifica a Tua igreja, que ela seja um bastião, uma fortaleza da moral cristã, da verdade cristã, da liberdade e da alegria cristã, no mundo em caos, no mundo relativista, um mundo sem freio, que não conhece ao Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a não perder o nosso referencial, porque a Tua vontade sempre foi e sempre será a santificação. Abençoe essa igreja querida, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado, pastor Augusto Nicodemos. Impressionante como a palavra de Deus é atual e oportuna. E agora, nesse momento, eu gostaria de chamar a atenção de vocês para a irmã Julimari, que virá aqui à frente, esposa do nosso presbítero Kisney, e ela trará aqui uma palavra também muito oportuna para algumas pessoas aqui da igreja. A paz do Senhor, irmãos. Eu gostaria de convidar o pastor Ângelo aqui na frente, porque ontem foi o aniversário dele. Deus o abençoou mais uma vez, com mais um ano de vida. E nós louvamos ao Senhor pela sua vida. É uma alegria muito grande tê-lo conosco. E como diz Davi no Salmo 139, sonda-me, Senhor, conhece o meu caminho, o meu levantar, o meu deitar. Todos os nossos dias foram escritos já pelo nosso Deus. Tudo que você já passou, Ele estava no controle. Nos momentos mais difíceis, Ele te sustentou. No momento de alegria, Ele se regozijou com você e a sua família. E todos os dias, Ele olha para você com misericórdia. Elas se renovam todas as manhãs na sua vida. E que muitos outros anos de vida venham, muitos de alegria, alguns tristes, alguns você acha que não vai ter forças, mas é aí que Deus vem e eu te sustento. Eu sou o seu sustento. Que o Senhor te abençoe, Ele renove as suas forças, o seu vigor, a sua alegria seja sempre Ele. E como um bom presbiteriano, não podia faltar as tulipas. Verdade. Não é pudim. Em nome do Comitê de Eventos da CityK United. E eu gostaria agora de convidar todos os nossos professores e auxiliares da CityK United para que viesse aqui à frente, por favor. Fique aqui, por favor. E eu gostaria de chamar o presbítero Wilson para que viesse aqui também. Professores e auxiliares, por favor, todos aqui à frente. Quase 60.
Todos os professores, auxiliares, os substitutos dos pastores, por favor. Vou ter que vir. Sorry, gente, vou ficar aqui. Desculpa aí, gente. Amém. Todos estão aqui? Aí. Salmo 71, verso 17. Tu me tens ensinado, ó Deus, desde a minha mocidade, e até agora tenho anunciado as tuas maravilhas. Amém? Que o nosso Deus continue nos ajudando a perseverar em sua palavra e ensinando a todos aqueles que passem por nossas mãos, que sejam amigos, sejam colegas de trabalho, seja aqui na igreja, que sejamos sempre anunciadores das boas novas do nosso Rei Jesus. Amém? Presbítero Wilson, por favor, ore. Vamos orar pela vida dos nossos irmãos que têm dedicado parte da sua vida no ensino, pela vida do pastor Ângelo, que tem sido uma bênção no nosso meio, né, com seu caráter, com sua firmeza, né, e nós somos gratos a Deus pelas pessoas que Ele tem enviado aqui, né, que são pessoas que têm contribuído muito para onde nós estamos hoje. Vamos orar. Deus, obrigado, Senhor Jesus, por mais um ano da vida do pastor Ângelo. Pai, nossa oração é que o Senhor o continue sustentando, enchendo, Pai, da sua graça, do seu amor, do seu Santo Espírito, ó Pai, para que ele possa sempre ter condições de passar os dias maus perto de Ti. Nossa alegria é de poder caminhar juntos, de poder ver o crescimento, ver o seu sustento e ser abençoado, Deus, pela sua vida. Também somos gratos pela vida de cada irmão que tem contribuído, ó Deus, no ensino dessa igreja, ó Pai. O Senhor diz que, lá em Romanos 12, que o Senhor distribui dons, ó Pai, e o dom de ensino é um desses. E que o Senhor continue capacitando a vida de cada um, que cada um possa entender do privilégio que é servir e ensinar a Tua palavra, ó Pai, nessa igreja, ó Deus. Cuide, guarde e abençoe a vida de cada irmão, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Eu queria pedir às meninas do comitê de eventos para que me ajudassem aqui na frente, por favor. Todos receberam, queridos? O comitê de eventos está perguntando se todos receberam. Amém. É muito bom, né, irmãos? A gente começou a nossa escola dominical 2 anos atrás e já temos aí quase 60 colaboradores. Que Deus nos dê muito mais em nome de Jesus. Há uma criança chorando. Aí, ó, show, a mamãe. Vamos ficar de pé, queridos, para recebermos a bênção apostólica. Lembrando que teremos o nosso almoço agora. Todos estão convidados. O preço é muito em conta e o momento de comunhão é maravilhoso. Vamos finalizar. Senhor Jesus, nós queremos dar graça ao Senhor por tudo isso que vivemos aqui. O Senhor falou ao nosso coração mais uma vez. Te louvamos, ó Deus, pela vida do reverendo Nicodemos e pedimos que o Senhor o leve em paz para a Flórida, que ali também ele seja usado pelo Senhor com graça. Ó Deus, abençoe cada um de nós que aqui estamos servindo ao Senhor dia após dia, para que possamos fazer tudo para o Teu inteiro agrado. Que não seja diferente a partir de agora, quando estaremos nesse almoço e também com os nossos familiares durante o restante do dia.
que possamos lembrar de tudo que aprendemos nesse dia e que assim, em tudo aquilo que fizermos, pensarmos, seja, ó Pai, o Senhor, o centro da nossa vida, para a glória do Teu nome. Assim, ó Deus, que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o eterno Pai, e as ternas consolações do Espírito Santo de Deus repouse sobre vós, povo escolhido de Deus, povo que vive em santificação, que busca santificação, hoje e para todo sempre. Amém e amém. Amém, amados. Deus abençoe. Estamos em liberdade.